Camaradrags! Beijinhos longos e prósperos. Eu sou a Dimitra Vulcana e o tema de hoje... Vocês sabiam o que é pinkwashing? Qual é a relação com pinkwashing e homonacionalismo? Mas antes, roda a vinheta aí pra gente. Doutora Drag! Pra gente não perder o costume, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus e suas camaradrag. E outra, me siga em todas as redes que é Dimitra Vulcana, ouça nosso podcast Doutora Drag, apoie o nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag, PicPay Dimitra Vulcana, o Pix, que é doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o canal e o nosso podcast Doutora Drag e o nosso grupo de estudo e outras coisas que a gente faz nas redes. Então me ajude a ajudar a comunicar política nas redes sociais. Camaradrags, o tema de hoje é super bacana e vem aí na esteira de temas que a gente aborda historicamente no nosso canal sobre o colonialismo de Israel na Palestina, que inclusive é a nossa maior prisão a céu aberto do mundo, em que o mundo finge não ver o sofrimento do povo palestino. No vídeo anterior, vocês viram uma abordagem super interessante sobre pessoas queer palestinas. Agora, eu vou falar para vocês do pinkwashing, mas não confundam com pinkwashing. Então, antes da gente começar, vamos ao dever de casa de retomar alguns conceitos que vocês podem não ter visto ou não conhecer se não acompanham o nosso canal aqui desde o início. Então vamos lá. Ponto 1. Israel hoje coloniza a Palestina e violações brutais de direitos humanos estão acontecendo neste momento que eu estou gravando com vocês. Existe um movimento, né, ponto 2, existe um movimento chamado BDS. BDS significa boicote, desinvestimento e sanções. E é uma campanha global que tem como ideia central uma prática de boicote econômico, acadêmico, cultural e político ao Estado de Israel em prol da ocupação e do fim, da ocupação e da colonização na Palestina. Vários artistas são apoiadores da causa, ou então pessoas famosas como Angela Davis, por exemplo, Roger Waters, que inclusive pediu o Milton Nascimento, alguns anos atrás, para não ir cantar em Israel. E aí, vamos para o ponto 3. Antissemitismo e antisionismo são coisas distintas. O primeiro é um preconceito contra etnia e religião. E a gente sabe da história e do sofrimento do Holocausto na Segunda Guerra. E é inadmissível em pleno século XXI zombarem do extermínio de um povo ou até mesmo negarem o Holocausto. Mas também é importante pontuar que o antisionismo é um combate a uma lógica colonialista. E por fim, vocês precisam ter em mente dois conceitos que já abordamos aqui no canal, que é o pinkwashing e o homonacionalismo. Basicamente, podemos entender pinkwashing como um processo no qual o Estado israelense, por exemplo, ele procura encobrir, lavar toda aquela imagem de colonizador da Palestina. E nesse processo eles vão redirecionando essa atenção internacional para uma comparação, por exemplo, das maravilhas dos direitos LGBTQIA+, em Israel, como se na Palestina, em comparação, fosse um estado sombrio, de extrema opressão para os direitos dos palestinos LGBTQIA+. Enfim, aqui no Brasil mesmo, teve uma época que influencers e pessoas notáveis LGBTQIA+, estou falando de youtubers, políticos, foram convidadas a irem para Israel. Hoje eu acredito que algumas pessoas se arrependeram disso por não conhecerem o BDS, por exemplo. Outras eu não sei, eu vou citá-la, não sei se ela deu uma declaração, mas o antigo deputado Jean Willis deveria fazer uma autocrítica aí, ou pelo menos já conheceu o que era o BDS. Não sei se é construtivo eu ficar falando aqui sobre todas essas pessoas, mas vamos pesquisar que vocês vão descobrir rapidamente sobre essas pessoas que visitaram as maravilhas de Tel Aviv. Já o termo homonacionalismo, ele é trazido por Jasbir Puah. E para visualizar esse conceito na nossa realidade concreta e material, imaginem aqui comigo um mosaico. Um mosaico é aquela figura com várias pecinhas que vão compondo um desenho e essas peças se juntam para formar um fenômeno que temos hoje. Dito isso, a palavra em si, homonacionalismo, ela é um acrônimo, um acrônimo de homossexualidade e nacionalismo. Eu vou dar
Só um exemplo aqui para vocês, porque lá no canal, aqui no canal, na verdade, tem um vídeo que eu falo muito mais sobre isso. Eu vou deixar o card aqui para vocês e vamos pegar os Estados Unidos. Você vai ver tudo que eles fizeram historicamente foi reforçar uma ideologia nacionalista, ao mesmo tempo que a base progressista americana reforçou os direitos de pessoas LGBTQIA+. Com isso, eles conseguiram facilmente estigmatizar um povo ou uma comunidade tida como LGBTfóbica. Nesse caso, por exemplo, eu estou falando dos árabes, dos persas, inclusive não confundam, tá, gente? O povo do Irã é persa e não é árabe. Eu estou dizendo isso porque os liberais, a mídia liberal, que gosta de falar desse povo LGBTfóbico, né, como se todo mundo fosse LGBTfóbico, confundem. E aí teve aquele ataque americano autorizado por Trump, que matou o general iraniano Soleimani, e aí as pessoas estavam nas redes confundindo árabe com persa. E é incrível como liberais adoram falar que são todos aqueles povos são LGBTfóbicos, mas não sabem nem distinguir de quem eles estão falando. Então, para tirar essa dúvida de vocês, eu vou reforçar esse livro que eu vou deixar na tela, que é a primeira revolução televisionada, que foi a Revolução Iraniana. E é um livro muito interessante. Mas, enfim, seguindo aqui esse preconceito, né, que as pessoas têm contra povos e promovido por estados homonacionalistas, temos também as figuras dos muçulmanos, as pessoas negras. E aí, isso faz com que essas pessoas justifiquem ou legitimem ataques ou crimes de guerra. Isso é claramente um exemplo de homonacionalismo. E os países que mais representam, mas não os únicos, são os Estados Unidos e Israel. Pronto, lancei para vocês a braba. Mentira, lancei para vocês vários termos para a gente pensar sobre antissemitismo, antisionismo, BDS, pinkwashing e homonacionalismo. E vamos para o que precisamos adicionar nessa nova lista, dessa visita que eu estou fazendo aos termos pinkwashing e homonacionalismo. Estamos falando, gente, de pinkwashing, né? A gente está agora de olho em Israel, ou seja, ativistas estão de olho e mostrando para o mundo as barbaridades de Israel. Esse movimento ele foi lançado por ativistas árabes e queer em 2010, já tem 12 anos, e é uma forma de monitorar e compartilhar informações sobre como Israel vem trabalhando o pinkwashing. Ou seja, Israel construiu uma percepção pública de um Estado que é de colonização, do apartheid. Isso tudo que é devastador virou uma playground liberal e gay-friendly. E bem, sabemos que não é assim que funciona e que também a forma como o Ocidente cria uma falsa imagem de que as sociedades palestinas e árabes são retrógradas, repressivas e intolerantes. Por isso eu queria apresentar para vocês o ativismo anti-pinkwashing, que é o pinkwashing. É uma janela para o mundo todo ver o horror e o caos que é o apartheid e a colonização. Esse é um movimento que tem como objetivo, gente, criar um movimento global para promover pautas queer contra o pinkwashing e impulsionar, inclusive, essa campanha do boicote, das sanções e dos desinvestimentos. E gente, um movimento que vem reunindo ativistas queer de todo o mundo, promovendo a causa árabe e palestina e expondo o pinkwashing. Para você entender melhor, então, o que é um pinkwashing, é um movimento de caráter global, como é o que eu já falei para vocês. Ele é integrado por pessoas queer e ele tem 3 objetivos principais. Objetivo 1, expor os esforços de Israel e seus apoiadores para encobrir os crimes israelenses. 2, promover o BDS contra Israel, lógico. E 3, criar uma comunidade sólida, conectada, de ativistas queer de justiça social, trabalhando pela justiça na Palestina. Então, pinkwashing é uma plataforma que eu queria que você, Câmara Drag, conhecesse. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você. Ela atua como uma plataforma interativa onde ativistas e grupos ao redor do mundo podem se fortalecer com informações, com táticas, com estratégias e, além de tudo, de fato, é uma janela aí para o mundo, mostrando as informações, movimentações do BDS contra Israel. Então eu espero que vocês tenham gostado, Câmara Drags. Eu espero. E já deixo aqui para vocês meu beijinho longo e próspero.
Comentem aqui o que vocês acharam. E antes de dar aquele tchau, aproveitem e entrem para o nosso grupo de estudos organizado no Telegram, que é t.me/doutoradrag, no Discord. Os links vão estar aqui abaixo. E também saibam que a gente está streamando na rede lá ao lado, na roxinha. Se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode apoiar em apoia.se/doutoradrag. O nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. O nosso PicPay da gata aqui é Dimitra Vulcana. Então, beijinhos, bye. Eu confundi nas mãos. Beijinhos, bye e até a próxima.